Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje é um pré-jogo do nosso jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, galera? Na noite de hoje, lá no Beira-Rio, Internacional e Corinthians a partir das 19h30, tá? Então, nesse vídeo a gente vai trazer as informações básicas aqui, como vocês estão acostumados já no canal, né? Em relação ao pré-jogo, provável escalação, arbitragem, transmissão, etc, tá? Lembrando, galera, que o nosso time, infelizmente, vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, né? Perdemos o último jogo para o Flamengo, aquela derrota sofrida, né? Um jogo que a gente criou tanto, massacrou o Flamengo no primeiro tempo, mas infelizmente desperdiçamos uma porrada de chance e perdemos o jogo de virada, né? E no jogo anterior perdemos pro Sport, né, galera? Então acabamos perdendo pro último e pro líder, né? Nas últimas 2 rodadas. Contra o Sport foi um jogo sofrível, né? O time não jogou nada, não teve a mínima vontade. Foi a primeira vitória do Sport em casa, né? Então, porra, sem explicações, né? E contra o Flamengo a gente jogou pra caramba e não conseguiu, né, galera? Então, com essas 2 derrotas, o time acabou caindo para a 13ª posição, uma posição já perigosa, né? Tá mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação para Libertadores, né? Sim, falar de Libertadores é até uma utopia, né, cara? Então tem que começar a se preocupar para não repetir o que foi ano passado, né, galera? Para quem já se esqueceu, ano passado a gente brigou contra o rebaixamento mais ou menos nessa fase do campeonato. E depois teve aquela arrancada com o Ramon Dias aí, que a gente acabou chegando até na zona da pré-Libertadores, né? E Ramon Dias esse, né, galera, que vai fazer o segundo jogo à frente do Internacional hoje, justamente contra o Corinthians, né? Então, espero que o nosso Dom Ramon aí continue nos trazendo felicidade e deixe o Corinthians ganhar hoje, né, galera? Então, Ramon Dias o primeiro jogo do Ramon Dias foi a estreia contra o Juventude no Clássico, empataram lá, em 1-1, né, lá no Sul, e agora é o segundo jogo deles, né? Então, galera, o jogo de hoje vai ser às 19h30 lá no Beira-Rio. O Corinthians já fez o último treino ontem em São Paulo, já fez os últimos preparativos, já tem a provável escalação. Temos os desfalques, né? E o jogo vai ser 19h30, a transmissão do jogo de hoje é pelo Amazon Prime, tá? Exclusivo do Prime hoje. Galera, falando sobre os desfalques do time, nós temos o primeiro, o Yuri Alberto, que levou o terceiro amarelo lá no jogo contra o Flamengo, né? Não entendi, o cara faz o gol depois de perder um pênalti bizarro daquele, depois de perder centenas de chances, cara a cara, e o cara vai e comemora subindo com a torcida, sabendo que vai levar o amarelo e vai ser suspenso, né? Parece que foi de propósito, né? E o Yuri Alberto, que ele tem um bom retrospecto contra o Inter, né, galera? Ele sempre faz gol contra o Inter. E apesar desse jogo horrível dele contra o Flamengo, ele poderia ser uma arma hoje, mas de propósito ele foi tomar o amarelo lá, ficou chorando, né? Enfim, o que todo mundo já sabe aí, tomar o amarelo vai ser suspenso pro jogo de hoje, tá? Além do Yuri Alberto, galera, nós temos já alguns desfalques que já estão em alguns jogos, né? O André Carrillo, que é aquela lesão ligamentar no tornozelo, que a previsão é só para voltar no que vem, né? O Rodrigo Garro, que tem uma lesão na panturrilha direita, que também está sem previsão de volta. Nós temos também o Charles, né, que já está em recuperação de dores no joelho, já está um período mais avançado de recuperação. E o nosso Memphis Depay, né, galera, que segue em recuperação aí de um edema na coxa e já iniciou a fase de transição, né? Já está na fase de transição, porém ainda não foi liberado para jogos. Então, galera, contando com esses desfalques aí, a provável escalação do time vai ser um pouco parecida com aquele time que foi contra o Flamengo, né? O Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, João Pedro Tchauca e Gustavo Henrique na zaga, que eu achei que fizeram um bom jogo contra o Flamengo. Na lateral esquerda, Matheus Bidu, que é onde ele se adapta melhor, né, galera? Esse negócio de colocar o Matheus Bidu no meio, eu não concordo, não gosto de colocar ele na ponta. Trazer o Angileri, né? Não concordo com isso. Meio de campo, Ranieri, Maicon, José Martins e Breno Bidon, que é o mesmo meio de campo que jogou contra o Flamengo. Inclusive, gostei muito do Breno Bidon naquele jogo, ele supriu bastante bem a ausência do Garro, porém ele ficou distribuindo o jogo para Yuri Alberto, cara. Yuri Alberto perdeu quantos gols lá de passe do Bidon? Então não tem o que fazer, né, cara? Assim como o Dorival também, ao meu ver, armou muito bem o time foi pra cima, engoliu o Flamengo, pressionou. Mas o Dorival não tá lá em campo pra fazer os gols, né, cara? Vai depender do Yuri Alberto. Então você sabe como é a tristeza, né? E no ataque, provavelmente vai ser Guinegão e Vitinho, né? Eu iria com Guinegão e Kaique, que era uma dupla que tava dando certo em alguns jogos aí. Mas provavelmente o Dorival vai dar uma chance pro Vitinho aí, ser titular nesse jogo. Vitinho esse que pode fazer a lei do ex, né? Contra o Inter. Porém, desde que chegou, não tem nenhuma participação em gol, né, galera? Nem passe, nem gol, né? Nem assistência, nem gol, né? Então, número preocupante aí, mas vamos ainda estar naquele período da adaptação e tudo mais, né? Início. Ainda tá com um pouco de gordura para queimar aí o Vitinho, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, o Corinthians se encontra numa situação preocupante no Brasileiro. Está com 29 pontos aí na 13ª posição, né? Lembrando que o Corinthians tem um ou dois jogos a mais do que alguns dos concorrentes. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Visto que o Dorival ele tem essa fama aí de priorizar as Copas. Foi assim no São Paulo, no Flamengo, e no Campeonato Brasileiro ele vai deixando meio de lado, meio de lado. Então tem que ter cuidado em relação a isso, para evitar risco de rebaixamento aí. Galera, falando sobre a arbitragem do jogo de hoje, né? O árbitro principal vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima. Eu não tenho muita lembrança desse árbitro, não tenho nada contra, não me lembro de nenhuma polêmica dele. Auxiliares, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e o Francisco Chaves Bezerra Júnior, também de Pernambuco, assim como o árbitro principal.
No VAR teremos Gilberto Rodrigues Castro Júnior de Pernambuco também, tá? Então, galera, basicamente essas foram as informações aí do pré-jogo, né? Mostrando a provável escalação, os desfalques, a dúvida no ataque ali entre o Vitinho e o Kaique, a arbitragem, a questão do Ramon Dias lá, que é o segundo jogo à frente do Inter, ainda tá conhecendo, tá se adaptando ali. Então esperamos que o Corinthians faça um excelente jogo hoje, né, galera? Que mostre o mesmo desempenho, mostre o mesmo ímpeto do jogo contra o Flamengo e que não perca aquela quantidade de gols absurda, né, galera? Que seja mais efetivo aí, porque a gente sabe que a gente está necessitando muito de uma vitória, né? Recuperar os pontos perdidos em casa aí, né? Lembrando que em casa a gente não ganha desde maio, né? Aquele jogo contra o Vasco, então, contra o Santos, né? Então, um retrospecto bem negativo aí. O Corinthians, se não me engano, tem o terceiro pior retrospecto mandante nesse campeonato. O terceiro pior mandante de 20 times, galera. Muito, muito, muito triste isso, muito sofrido. O Caldeirão, que era a Neoquímica, né? A torcida pressionando, esse ano não tá servindo de nada, praticamente. Então tem que buscar esses pontos fora de casa para reverter essa má fase aí e melhorar no campeonato aí. Então, galera, deixa nos comentários sua opinião, seu palpite pro jogo. Lembrando, galera, que no primeiro turno o jogo Corinthians e Inter na Neoquímica Arena foi aquele 4-2, né, aquela goleada marcante do Corinthians, com direito a 2 gols anulados ainda, né? Poderia ser um 6-2 aí. Se eu não me engano, foi o segundo jogo do Dorival, né? Ele começou embalado ali, né? Detonando o Inter, ganhou do Novo Horizontino na Copa do Brasil também. Depois acabou passando por uma fase meio complicada, vários jogos sem ganhar e tal. Então o último jogo contra o Inter tem uma lembrança boa aí pra gente, né? 4-2, né? Com direito a show do Memphis, do Yuri Alberto, se eu não me engano. Vamos com a expectativa lá no alto para esse jogo de hoje, né? Que consiga quebrar essa má fase recente aí, tá? E volte a ganhar no Brasileirão. Se eu fosse palpitar, galera, infelizmente nos últimos anos o Corinthians e Inter costumam empatar muito, né? Acho que o mais provável seria um empate, mas eu vou apostar num 2-1 pro Corinthians aí, tá? No jogo de hoje. Então deixa nos comentários o seu palpite também, tá? Vamos esperar que nosso time nos dê uma alegria nesse meio de semana aí. Pelo menos não foi tanto jeito de espera, né? Já teve um jogo domingo, já tem um jogo logo hoje para não ficar aquela semana vazia aí, né? Sem Corinthians. Então vamos torcer e esperar que a gente consiga ganhar o jogo de hoje aí, tá? Peço que deixe o like no vídeo aqui no canal, tá? Pra fortalecer o trabalho aí. Grande abraço a todos e vai Corinthians!